Podemos dizer que a partir da segunda metade do século XIX, iniciou a era do petróleo e da eletricidade. E o trinômio eletricidade, petróleo, siderurgia são as marcas registradas da segunda revolução industrial, que é o tema desse vídeo. Antes mesmo de estudar a segunda revolução, precisamos relembrar da primeira, que ocorreu no século XVIII e ficou confinada na Inglaterra. Foi caracterizada pelo uso da máquina a vapor, do carvão mineral e ainda pelo surgimento de uma nova classe social, o proletariado. A primeira revolução industrial foi marcada pelo trinômio máquina a vapor, carvão e ferro. Vapor, carvão e ferro. A princípio, na Inglaterra, houve proibições para exportação das técnicas industriais e das máquinas, mas não foi possível conter os fabricantes. E logo essa revolução industrial se expandiu para outras partes da Europa, chegando na Bélgica no início do século XIX. A Bélgica iniciou precocemente sua industrialização por causa de investimentos ingleses e também da abundância de carvão e ferro em seu território. A partir de 1830, a Bélgica acelerou seu processo industrial, porque o ano de 1830 marca a independência da Bélgica em relação à Holanda e faz parte do contexto das revoluções de 1830. Bom, a industrialização no século XIX também atingiu a França, que a partir de 1830, com o rei Luís Felipe I, o rei burguês, já deu um corpo a essa industrialização. Mas na França, a industrialização só teve impulso mesmo com Napoleão III, que inaugurou uma política protecionista. O problema da França é que faltava jazidas de ferro e carvão. E isso acontece depois da derrota para a Prússia na Guerra Franco-Prussiana de 1870. Já a Alemanha inicia sua industrialização após a unificação alemã. E a Alemanha, com uma burguesia vigorosa, vai se tornar, no fim do século XIX, a primeira potência industrial da Europa, com abundância de ferro e carvão. A Itália também chegou, a industrialização na Itália. Chegou após a unificação italiana de 1870. E a região mais industrializada da Itália foi o norte, principalmente com indústrias têxteis. Fora da Europa, na América, somente um país se industrializou, foi os Estados Unidos. Principalmente após a descoberta de ouro na Califórnia e também depois da Guerra de Secessão, porque o norte vencedor, o norte reconstruiu todos os Estados Unidos depois da Guerra de Secessão, seguindo o modelo nortista. Agora, além dos Estados Unidos, teve um país na Ásia que se industrializou, que passou pela segunda revolução industrial, e foi o Japão. Agora que você já sabe os países que participaram da segunda revolução industrial, vamos falar das principais características. A segunda revolução industrial foi caracterizada por invenções e descobertas em várias áreas, principalmente na indústria, nos transportes e nas comunicações. Foram várias invenções, mas a gente precisa destacar 3.
a descoberta de um processo de fabricação de aço em escala industrial, chamado processo Bessemer, descoberta pelo inglês Henry Bessemer. Segunda invenção foi a descoberta do dínamo, gerador de eletricidade. E na mesma época, Thomas Edison inventou a lâmpada, que possibilitou o uso da eletricidade em residências. E a terceira invenção principal foi a invenção de um novo motor, um motor de combustão interna que utilizava petróleo. Daí poderia se fabricar os automóveis. Não podemos esquecer das invenções na área da indústria química, desde fertilizantes, corantes artificiais, fibras sintéticas, até borracha vulcanizada e explosivos. Também inseticidas. E essa revolução que chegou nas comunicações com a invenção do telégrafo, do telefone, lógico, e nessa mesma área do gramofone, fonógrafo, do cinematógrafo. Cinematógrafo inventado pelos irmãos Lumière. E uma série excelente sobre o tema chama-se Chamas do Destino, que tem na Netflix. Ou tinha até ontem. Então já perceberam que essa segunda revolução industrial vai proporcionar uma era de conforto, de progresso ilimitado, que vai ser chamada de Bela Época. A Bela Época é o mesmo período da segunda revolução industrial, ou Belle Époque, porque o centro irradiador da cultura é a França, principalmente Paris. Até as Olimpíadas, que foram reinauguradas em 1896, marcam o auge da civilização europeia. Marcam esse período da Bela Época. Vamos lembrar disso. Agora, por volta lá do final do século XIX, em 1900, aconteceram as grandes feiras internacionais, exposições, onde apresentavam-se as maravilhas modernas, onde eram as vitrines do mundo, mostrando a gasolina, a eletricidade. Quando estudamos a segunda revolução industrial nos Estados Unidos, não podemos deixar de citar o Taylorismo e o Fordismo. Taylorismo é um conjunto de princípios técnicos e científicos para racionalizar uma indústria. Foi criada pelo norte-americano Frederick Taylor, onde o operário realizava tarefas simples e repetitivas para produzir num menor espaço de tempo. Com certeza aumentava a produtividade e também o lucro. Quanto ao Fordismo, seguia a mesma lógica do Taylorismo. Foi criado por Henry Ford e aplicado numa indústria automobilística. A novidade é que o Ford introduziu uma linha de montagem que levava o produto até o operário. Ford, com esse conceito, queria produzir automóveis em série e para consumo em massa. Para produzir o Ford T, Ford implantou uma jornada de trabalho de 8 horas e pagava um salário fixo por dia trabalhado. Assim, aquele operário podia suprir todas as suas necessidades e, quem sabe, comprar também um automóvel. Agora que nós já estudamos nos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho
da segunda revolução industrial no Japão. You decide if you ever